Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição da Escola Sabatina Sexualidade. E esse trimestre promete altos papos aqui, altas conversas. E eu estou aqui com ele, Caio César, que na guerra cultural teve que aprender a dança do acasalamento, né? Tô tentando ainda essa dancinha do acasalamento. Sexualidade e tal, acasalamento. Não entendi, essa daí ficou mais fácil, entendi. Pô, galera, show de bola estar aqui com você, Adrianão, participando dessa lição aqui tão bacana, cara. Muito boa, e o bom é que a gente nunca vem só, né? Uhum. E hoje eu tô me sentindo aqui mais empoderado. Opa! Porque eu tô vendo um brilho extra nessa mesa. Normalmente quem comanda o brilho sou eu. Um garoto prodígio aí, né? Quem comanda o brilho aqui da mesa do contexto sou eu. Agora hoje, meu amigo. Tá repartindo o brilho com alguém, né? Não, ele tá até ofuscando quem? Pastor Pastor Dene. Ah, tá. Entre nós. Eu ia falar pra pôr o pim. Sabe aquele pim? O pim. Pimpão. Pastor Dene, cara. Pastor Dene, gente boníssima. Prazerzaço estar com a gente aqui, Dene. Prazerzaço poder dividir essa mesa contigo, brother. Legal. Muito legal estar aqui com vocês. Eu até hoje não consegui entender, sabe, esse apelido que o Adriano me deu. Ele olha pra mim, eu acho que ele tem uma vontade de me dar um abraço. Não, então, sabe porque quando é isso aí. Porque ele vê que eu sou uma pessoa confortável, entendeu? É que quando eu era moleque, eu tinha um ursinho que chamava Pimpão. Nossa. E ele lembra, ursinho, Pimpão, né? Gente boa. Pastor Dene é gente boa, né? Gente boa. Mas é uma alegria estar aqui com vocês e podermos participar de um assunto tão importante na vida dos jovens, né? E a gente não está sozinho aqui, ainda bem que tem um contraponto. Está aqui diante de nós, a Laís Emanuele, que é jovem da igreja da Vila Matilde. Que legal que você está aqui com a gente hoje, Laís. Obrigada, pastor. Queria agradecer pelo convite. É muito legal estar aqui entre os três, o pastor Pimpão, o Marmiteiro, Clark Kate. Oh. Só eu que não tenho apelido. Quem souber, esquece. Ok. Coloca depois aí uma dica de apelido. Aí eu já falei para aquela pressão das menininhas lá do Malvado Favorito. Só tem famosa Agnes, que você perdeu. Só famosos, são famosos. Então tá. Gente, muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre introduzir a lição sexualidade. Só lembrando, gente, que o podcast No Contexto é para ajudar você, professor da Escola Sabatina, você, aluno que quer compreender mais a lição Contexto Bíblico, e quero convidar você que está assistindo, colocar aí nos comentários o que você está achando da lição da Escola Sabatina. E claro, nos siga lá no @JPaulistaLeste no Instagram e também no YouTube, @PaulistaLeste. E para iniciar o nosso estudo, quero convidar aqui o nosso pastor Dene. Dene, pede a bênção de Deus, para que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essa lição muito importante aí. Com certeza. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para conversar sobre um assunto que reflete o Teu amor, que reflete um presente que o Senhor nos deu, que reflete os Teus atributos, Pai. E é muito importante que o Senhor esteja entre nós aqui, nesse ambiente alegre, descontraído, nos ajudando, Pai, a entender a essência desse assunto e transmitir também. Então a gente pede que o Senhor abençoe a gente aqui e cada um que está assistindo nesse momento, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, hoje é o primeiro assunto da nossa lição, o primeiro tema, nós vamos falar contracultural, né? Um assunto muito importante para introduzir aí, dar entendimento ao assunto da lição que promete, né? E eu quero começar lendo o texto-chave que está lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês.
Veja, o Paulo aqui, ele dá para nós uma receita, né? Posso dizer assim, uma vacina contra uma cultura pervertida, depravada, com costumes assim muito equivocados, né? Na tirinha, eu gostei da tirinha aqui da nossa lição, um rapaz fugindo de todas as ideologias, filosofias, né? Buscando a Bíblia e se trancando, né? Dentro da palavra de Deus, que isso causa liberdade verdadeira, né? E eu queria jogar para vocês aqui, né? Que ideologias hoje, filosofias que de alguma forma confrontam, né? Os bons costumes bíblicos, né? Que nós estamos permeados. Porque eu costumo dizer que a cultura é algo assim difícil de perceber. É como se fosse um peixe no aquário que não consegue perceber a água ao seu redor. Mas nós cristãos, nós não vivemos ideologias, nós vivemos uma cosmovisão cristã. E quais são as filosofias, ideologias que têm permeado aí o arraial dos santos? O que você acha, Caio? Tem um monte, né, cara? A gente tá imerso. Eu gostei da forma que você falou, Adrianão. Até parabéns aí do peixe. Gostou, cara? Eu vou tuitar isso aí, vou tuitar. Cara, a gente é influenciado a todo tempo por essa cultura que está ao nosso redor. É impossível alguém dizer que assim é contra a cultura, na minha visão, contra a cultura, sendo que ele está imerso numa cultura. Ele é contra o próprio estilo dele, porque o estilo dele de vida é uma cultura. Uhum. Se você for olhar como você se veste, como você anda, os meios de transportes, a interação pelas redes sociais, tudo isso daí são influências da cultura. Então, isso acaba influenciando agora, positivamente ou negativamente, dependendo da forma que a gente coloca, dependendo do filtro que a gente utiliza. E aí eu acho que está o X da questão. Qual é o tipo de filtro que eu uso em relação à cultura? Será que tudo que vem da cultura é mal? Ou será que tudo que vem da cultura é bom? Uhum. Eu preciso ter um tipo de filtro. Uhum. Algumas pessoas que dizem, olha, a cultura realmente não presta, eu acho que talvez estejam 100% quase equivocados aí. Porque tem muita coisa boa na cultura, mas tem muita coisa que não presta. Pensando assim, a lição, Dene, ela fala assim de um script, né? Que o mundo tem um script, né? De alguma forma nos leva a uma direção, tal, né? E todo mundo vai seguindo a boiada aí, né? Só que as escrituras têm um outro tipo de script, né? O que você consegue ver essa diferença do que o mundo leva e onde a Bíblia leva? Qual é essa diferença aí? Eu penso que a gente como nasce como falou aqui o pastor Caio, a gente é imerso num script, numa tendência, né? Em hábitos, numa maneira que as coisas são esperadas, né? Então tudo gira em torno daquele de conceitos. Por exemplo, América do Sul, nós estamos mergulhados no machismo, Uhum. tá? Um machismo cultural. Então, assim, por exemplo, se o rapaz ele é iniciado, né, com as meninas, começa a namorar, o pai faz uma festa. É ou não é verdade? Agora, então, se ele namora uma, ele namora outra e outra, nossa, parece entre os amigos, na sociedade, parece que isso é comemorado. Né? Uhum. Agora, se a menina começa a namorar um e depois o outro, ela fica mal falada. Né? Então, a gente percebe que na nossa cultura, o machismo é algo que tornou-se um tipo de script. A gente acaba considerando meio alguns erros. Então, nós sabemos que é erros, porque quando a gente pega a Bíblia, ela mostra um outro tipo de direcionamento, né? E a gente percebe que realmente há um machismo, né? Há um machismo e há outros ismos também. Laisa, você que é a nossa jovem aqui, não tanto quanto eu, né? Mas o que você tem observado na tua experiência aí, esse script do mundo que nos empurra para uma direção e a gente acaba até achando que é normal certas coisas, mas porém quando a gente vê na Bíblia, fala, opa, isso não é legal. Eu acho que o principal ponto aqui é qual script você vai seguir, né? De qual diretor. E quando a gente é jovem, principalmente, todos os scripts são apresentados e são muito fáceis da gente se confundir, né? Eu até achei interessante na lição que fala aqui para ler uma mensagem aos jovens que fala assim que nenhum outro livro pode satisfazer os desejos do nosso coração quanto a Bíblia. E que mesmo que a gente esteja profundamente imersos em culturas, em outras direções, Cristo ele pode nos resgatar de tudo isso. Mas acredito que até falando sobre o tema da nossa lição, sobre sexualidade, quando a igreja negligencia falar sobre esse assunto, a gente é bombardeado de outras informações errôneas. Eu vou tentar adiantar o tema já do próximo dia, que fala um pouco, né, sobre a condição que até os cristãos hoje
entendem sobre o sexo, o que ele representa, uns abominam, outros banalizam. Isso se dá muito do script que a gente lê sobre esse assunto, né? Eu percebo assim que a cultura, né, de alguma forma valoriza, né, a exposição, né, das intimidades, de alguma forma a cultura de alguma forma intensifica ou até sexualiza demais precocemente nossas crianças, né? E a gente percebe que a Bíblia não trata esse assunto de uma forma mais controlada, mais particular, mais privada, né? Passando aqui então, seguindo a nossa lição, na parte do compreenda, eu queria jogar aqui para vocês, né, sobre essa questão de Platão. Platão, ele ajudou muito, né? Em alguns lugares ele atrapalhou mais do que ajudou, mas enfim. Ele traz alguns conceitos que até hoje a nossa cultura ela absorve, de que a ideia é mais ou menos assim, né? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, Platão diz que a matéria ela é má, né? E a alma, o espírito, as ideias, elas são boas, né? Então, tudo que é ligado ao corpo, ao prazer, isso é ruim, né? E Dene, você que é uma pessoa aí, é um doutorando, para quem não sabe, né? O pastor Dene aqui, ele está no seu doutorado, né? E ele conhece muito sobre casais, família. Como você poderia explicar para alguém essa questão que o corpo é mau, e o espírito é bom? Isso é real? Isso permeia a nossa sociedade, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, quando a gente se depara com esta filosofia, com essa maneira de entender, a gente tem que voltar lá no tempo em que Platão desenvolveu essa ideia. É uma ideia pagã, né? É muito mais fácil você desafiar soldados a irem para a guerra, entendendo que eles vão morrer, mas que eles vão reaparecer em outro lugar, em outro paraíso, enfim. Então, é uma ideia completamente errada quando a gente compara com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser uma alma vivente. Não existe essa dicotomia, né? Não existe um ser vivo que possa ser dividido, digamos assim, né? Então, nós somos uma unidade integral, né? Então, quando a gente pensa nessa filosofia e na maneira que ela afeta a sociedade e, de maneira específica, a sexualidade, aí você pode cair para algum extremo, né? De que, se o corpo é mau, se o corpo... então, você pode ir para o lado da libertinagem, né? Pode fazer o que quiser com o corpo, porque não há problema nenhum, né? E por outro lado, você pode ir também para a questão de que não se pode dar espaço para sentir nenhum tipo de prazer nesse corpo, né? E é uma coisa que acontecia no passado, né? Não apenas na questão da sexualidade, né? Aí você tem os celibatários, né? Que até lá no colégio, eu lembro do tempo do colégio, tinha uma ala lá do pessoal que eram chamados de celibatários, né? Eles ficavam lá isolados, lá, né? Não tinham relacionamento com as meninas ou com os rapazes, enfim. Mas você tem, além da questão da sexualidade, esta abstenção, digamos assim, do prazer físico, a questão da alimentação também, né? No passado não era, olha, se você tiver relação sexual é pecado. Se você comer um pedaço de bolo e é gostoso, e você sentir prazer, também era pecado. Então essa questão da dicotomia afeta em vários sentidos, né, a sociedade. O teólogo que fez absorveu isso, né, que foi o Santo Agostinho. Ele pega essas ideias de Platão e traz para a teologia. Exato. E aí traz um problema sério para nós, né? Porque começa a surgir essa questão da penitência, né? Que quanto mais eu punir a carne, que é má, mais meu espírito será santificado. E aí surge o celibatário, como você falou, né? Pessoas com jejuns prolongados, né? Pessoas fazendo aqueles cortes. Autopenitência, né? E também, isso traz consequência para o sexo, né? E eu quero perguntar para uma pessoa experiente, anos de casado aí, Pastor Caio, essa questão aí é um problema?
Agostinho trouxe alguns problemas para a sexualidade nos dias de hoje? Como entender isso aí? É ruim o sexo? É mal? Não é? É só um prazer? Cara, você está fazendo a pergunta. Eu estou tentando amenizar aqui a pergunta. O sexo é bom, é um prazer. Cara, o sexo foi criado por Deus. Isso é um ponto que a gente tem que ter muito claro. Eu fico imaginando, a gente já ouviu isso daí em diversos lugares, diversos pregadores. Quando Deus criou o homem e a mulher, alguns perguntam, o que será que eles fizeram na primeira noite? Eu fico imaginando você, jovem aí, quando você encontra aquela menina linda, maravilhosa, quando você encontra aquele cara lindo e maravilhoso, você fala assim, cara, Deus foi muito generoso na formação dessa pessoa. E conforme você vai conhecendo a pessoa, você vai ali percebendo as características que ela tem, o comprometimento que tem, a vida espiritual dela, você vai namorando, noivando, e quando você casa e vai ter aquele grande encontro, aquele momento especial feito por Deus, obviamente, a celebração da união é o casamento, é onde ambos são uma só carne. Agora eu fico imaginando como o diabo pode usar mentes que usam da Bíblia, usam de filosofias humanas e fazem uma mistura, um mix com a Bíblia, para começar a deturpar o ato sexual ou até mesmo a sexualidade. Algo que fere diretamente o plano de Deus. Porque no conceito assim, platônico e também agostiniano, o fato de eu sentir prazer é pecado. É ruim. É pecado, cara. É pecado. Então, o sexo começou a ser visto como algo só para procriação, com apenas um objetivo. E como você está falando, Deus ele criou o prazer, né? Há tanto a satisfação sexual como a satisfação alimentar e tantos outros prazeres. E a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso, porque a nossa cultura imprimiu em nós que dar vazão aos prazeres carnais é algo errado. Claro, existem limites e é o que aí o script da Bíblia apresenta, né? Laisa, avançando, eu sabia que eu ia errar o seu nome, viu, Laisa? Mas, a Laisa aqui, a Laisa vai nos ajudar agora, avançando aqui, o menor dos dois males, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão de romper o tradicionalismo, né? O cuidado. Por exemplo, nós estamos na igreja. Na igreja é meio que um tabu. Não sei se a Laisa concorda comigo, mas eu lembro na minha época de JA, tá? Pastor Caio, época de JA, falar sobre esses assuntos era algo proibido, né? E hoje a molecada está falando mais sobre isso, né? Sexualidade e tal. E como que você vê, né, Laisa? Nós precisamos avançar nesse assunto? Precisa ser mais falado sobre esse assunto? O que você acha? Para mim, na verdade, o principal lugar onde deve ser falado é na sua casa, né? Muito bom. O primeiro lugar que tem que ser falado é na nossa casa, que deve ser um ambiente onde a gente se sinta confortável para falar com os nossos pais. Porém, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo tem esse tipo de conversa. Então, devemos avançar sim, porque se a gente não avança a falar sobre esse assunto, outras pessoas falam. E a gente acaba com uma visão deturpada, né, dos nossos amigos ou da mídia aí que apresenta o sexo ou como algo ruim ou como algo banal, onde não existe aquela ligação de amor, de entrega. E o sexo, ele faz parte da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, como diz aqui na lição de terça-feira. Mas quando a gente vê tudo aquilo, a gente acredita que, tudo bem, tá normal. Hoje, o estranho é você não falar sobre isso, né? Então, acredito que se a gente introduz isso na igreja, hoje eu vejo que é bem mais falado, inclusive essa lição, né? Já é um ponto, assim, que pode ser que mude a chave de muitas pessoas, mas ainda tem gente que tem uma mente muito quadrada, tem gente que entra no casamento sem saber que o sexo realmente deve ser prazeroso, que deve haver antes o amor, como o pastor Caio falou, que você conhece a pessoa e por isso você quer se relacionar com ela, não o contrário, você se relaciona para depois conhecer. Hoje é um test drive muito grande, né? A pessoa primeiro testa, vê se rola, tal, a química, tal, do corpo. Eu já me deparei com jovens, pegando esse gancho que você está falando, Laisa, que falaram assim para mim, pastor, mas
E se eu casar com a pessoa e a pessoa na intimidade não for aquilo que eu pensei? Eu falei, cara, você está percebendo como você está desconstruindo os planos de Deus? Você está querendo atravessar, adiantar, exatamente como você falou, primeiro o amor, depois a coroação dele por meio do ato. E nessa fala, Caio, eu percebo assim que existe um egoísmo, né? Sim. Porque eu caso para eu ter Exatamente, prazer. para eu ter o prazer. Então, se a pessoa não me satisfaz, aí é interessante, nós estamos rompendo aqui, né? Dentro da cultura da igreja, cultura do mundo, nós temos dois mundos aí que a gente tem que romper, né? Existe aquilo que não toca no assunto. Não, isso aí não é para se falar. Como a Liza disse muito bem, esse tipo de assunto deve ser falado primeiro em casa. Eu quero explicar, junto com a minha esposa, né, claro, mais minha esposa, sobre sexualidade para minha filha, para que nenhum marmanjo ou uma outra pessoa fale do script do mundo e não da escritura, né? Mas eu vejo que a igreja ela precisa se levantar, né? Porque eu penso assim, no passado a educação era passada pelos pais, né? Depois foi perdendo um pouquinho porque a mídia foi entrando e hoje a mídia ela tem uma força total. Eu costumo dizer para os meus jovens que eles aprendem mais teologia com internet do que na igreja, né? Então nós precisamos tomar esse papel. Então falar sobre sexualidade, romper o tradicionalismo é algo fundamental, porque lá fora não existe freios, né? E por que não dentro da igreja, né? Sim, e por que não dentro da igreja? Sim, eu acredito até que os jovens hoje em dia, como ele falou dessa questão de egoísmo, é o que acontece, o alto índice de separação hoje nos relacionamentos, nos casamentos, porque quando você se casa apenas para ter o ato sexual, você vai se desesperar quando casar, porque vão surgir coisas do dia a dia, você tem que se acostumar com a rotina do parceiro, não é só aquilo, não é só o entregar, também tem que ser o dar, tem que ser você tá ali pela pessoa, e tudo isso a gente constrói no noivado, no namoro, então você precisa conhecer, você precisa ter esse amor até que isso aconteça. Então a Bíblia ela é tão perfeita que Deus ele nos adianta isso, ele quer nos proteger dessas futuras frustrações, porque é normal você ver aí no mundo pessoas que fazem sexo com várias outras só por prazer e quando acaba vê que aquilo é algo vão ou algo corriqueiro que passa e vê que não é isso que preenche, né? Quando a gente olha para as diferentes filosofias que estão conflitando hoje, né? Eu falei no início aqui sobre a questão do machismo, mas hoje você tem o feminismo também, e aí parece que tem uma luta, um cabo de guerra, né? Qual que vai prevalecer, enfim. E no meio disso tudo estão os jovens, né? Estão os adolescentes no meio disso tudo, dessa discussão. E o problema é que quando você vai para um extremo ou para outro extremo, você acaba se dando mal, porque as duas filosofias, elas não, quando elas são colocadas diante da palavra de Deus, elas são confrontadas, né? E qualquer um que viver plenamente qualquer uma dessas filosofias vai chegar a um ponto que tudo vai falhar. A pessoa vai ver que aquilo não valeu a pena. E aqui que eu gosto do texto que você leu no início de Romanos, que diz assim, que a gente tem que renovar a nossa mente. A gente tem que renovar a mente dessas filosofias, dessas ideias que estão hoje conflitando pelo nosso coração, né, pelo nosso comportamento. E eu gosto de um texto lá que Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que quando ele fala isso, ele está falando não de cansaço físico, ele está falando de quem você se tornou. Você que está cansado do que você se tornou, dos teus conceitos, dos scripts que você assumiu para si mesmo, e hoje você olha no espelho e você diz assim, o que foi que eu me tornei? O que foi que eu me tornei? Então, a gente precisa realmente de renovação diante de tudo isso que a gente está vivendo, e é só a palavra de Deus que pode nos libertar, que pode mostrar de uma forma equilibrada qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, né? E qual é o presente de Deus através da sexualidade para o ser humano. Então nossa conversa aqui está girando em torno de que lá fora existe um script, conceito totalmente liberal sobre sexualidade, que rompe, né, o que a Bíblia diz. E que nós cristãos precisamos falar sobre o assunto, né? Tem momento certo, claro, tem locais certos para ser feito, né? E a lição desse trimestre vai nos ajudar a entender isso, né? E a gente precisa falar para que os nossos jovens não ouçam, primeiro as porcarias, né? Eu costumo dizer que é mais fácil você
encher uma xícara do que esvaziar, né? As pessoas recebem, às vezes, um conhecimento pervertido, liberal, e depois, quando se depara com a Escritura, tem dificuldade de se esvaziar para poder assumir aquilo que é bom. E nós, como pastores, e o podcast No Contexto, tem esse objetivo de falar com você sobre esse assunto muito importante que tem sido desvirtuado ao longo do tempo. Não é? Vamos então para o nosso momento hipertexto. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas aqui que vão nos ampliar, né, o nosso assunto aqui. Eu quero convidar o pastor Dene. Dene, lê para nós 1 João capítulo 2, do 15 ao 17. Você vai ler para nós e depois faz algumas considerações sobre o assunto. A Laisa vai ficar com Mateus 7, do 24 ao 28. E o Caio César fica com 1 Coríntios capítulo 3, 18 ao 23. Muito bem. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui, quando fala para não amar o mundo, parece uma contradição, né? Uhum. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, não está falando do mundo criado, das pessoas. Aqui está falando exatamente das filosofias que esse mundo apresenta, dos scripts Muito bem. que este mundo apresenta, que são vários. Não é um, não é outro. Assim como o desenho aqui no início da lição, hoje em dia nós estamos sendo bombardeados por diferentes tipos de scripts, né? E cada um alegando que aquilo é correto, cada um querendo justificar a sua prática. E muitas vezes estão até utilizando a Bíblia para justificar a sua prática, né? Muitas pessoas se achegam à Bíblia já com todas essas filosofias, ideologias, tentando achar respaldo bíblico para isso. Mas a compreensão correta das Escrituras é você ter a cosmovisão cristã, para que então você possa fazer o filtro dessas ideologias. E existem várias ideologias e filosofias que têm coisas boas, onde a Bíblia ela acaba se encontrando aí. Mas já vamos falar sobre isso. Mas como o texto diz aqui, tudo vai passar. Sim. Ou seja, quem defende que tem que ser o machismo, o feminismo, enfim, vai chegar um momento que vai perceber, não adiantou nada eu defender isso daqui. Uhum. Então a gente deveria se unir para defender aquilo que é bíblico, né? E não filosofia A ou B. Porque Deus ele não é machista, ele não é feminista, né? E outras tantas. Eu estou somente dando esses dois exemplos aqui. Mas Deus ele quer o equilíbrio para a nossa vida. E é exatamente no equilíbrio, né, que ele liberta Sim. as pessoas. Laisa, e o seu texto, querida? Diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Eu acho que esse texto liga o que o Dani falou, né? De que as coisas são vãs, que as coisas são passageiras. E quando a gente se apega a esses movimentos que são passageiros, a gente acaba que vai chegar um momento que nem o Dani disse, para quê? Para que eu fiz parte disso? Sendo que só por você ser cristão, você já estaria ligado a ideias que esses movimentos retratam ideias boas, né? Porque, como você disse, alguns têm realmente ideias que são viáveis, porém eles vão se contradizer em algum ponto. Nós, principalmente os jovens, a gente está numa sociedade hoje que tudo a gente tem que se impor, tudo a gente tem que opinar sobre. E acaba que isso fica massacrando a nossa opinião. Você vê pessoas que não são de verdade, que não podem expressar o que elas são, aquela censura. Hoje em dia você não pode mais ter valores cristãos, que isso é o errado, né, no mundo. Por isso que está falando sobre essa coisa contracultural. Só que quando fala desse texto de construir a nossa casa sobre a rocha, eu acredito que nesse tema de sexualidade é construir a nossa família. Onde você quer construir a sua família? Quer construir numa base sólida ou numa base de areia que vai acabar caindo, desmoronando, né? E eu percebo assim, pela experiência,
pelos fatos históricos, né? Nós temos aí, o Ocidente ele foi construído sobre a filosofia judaica cristã, né? Então, pela história, a gente percebe que a filosofia bíblica, ela tem respaldo, ela tem base, ela tem solidez. Diferente dessas várias ideologias que vêm surgindo e vão caindo por terra em cada modismo, né? E você, Caião, qual é o seu texto aí? O que você tem para dizer para nós aí? 1 Coríntios 3, 18 em diante, né, até o 23, fala: deixem de enganar-se a si mesmos. E se você pensa que tem sabedoria acima do normal, conforme a avaliação pelos padrões do mundo, faria melhor se pusesse tudo de lado e se tornasse um tolo, antes de permitir que isso o afaste da verdadeira sabedoria do alto. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Tal como o livro de Jó afirma, Deus usa a própria inteligência do homem para apanhá-lo. Ele tropeça na sua própria mente humana, raciocina e quão louca e fútil ela é. Portanto, não tenham orgulho de seguir os homens sábios deste mundo, porque Deus já lhes deu tudo quanto vocês precisam. Ele deu-lhes Paulo, Apolo e Pedro para ajudá-los, e deu-lhes o mundo inteiro para usarem. E a vida e até a morte são servas de vocês. Ele deu-lhes todo o presente, todo o futuro, tudo é de vocês. Vocês pertencem a Cristo e Cristo é Deus. Eu li aqui na Bíblia Viva esse texto que eu achei fantástico. E a primeira coisa quando a gente vai ler a palavra de Deus é tirar os óculos do adventismo. Isso é um fator que a gente precisa utilizar. Para mim, o grande problema hoje é isso daí, é a gente colocar os óculos da denominação que a gente tem e querer interpretar sempre à luz daquilo que nos favorece. Isso. E a gente deixa muitas vezes de receber essas bênçãos de Deus. Agora, é fundamental que Deus ele mostra aqui que a inteligência que padroniza a sabedoria é a do céu, não a do mundo. A gente tem que ter... interessante, nós temos um manual de instrução chamado da Bíblia Sagrada, né? E nós temos que usá-la. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, entenda que a Bíblia é o nosso manual de instrução, né? Deus, ele é o Criador, ele é o instrutor e ele nunca errou. Ele é sábio demais para errar. Então, siga os conselhos dele aí. Se você está compreendendo, está gostando, coloca aí nos comentários a sua observação sobre isso. E na nossa rede semântica, você pode colocar mais palavrinhas aí, né? A nossa palavra-chave aí é referencial. Então, tem algumas sugestões aqui na nossa lição: direção, modelo, paradigma, nível, segurança. Eu colocaria GPS, né? Eu colocaria direção, placa. A Bíblia, ela é uma placa, ela é um GPS que indica aí o caminho. E eu quero avançar aqui para a nossa parte do compartilhe, e é um tema muito legal, né? Jesus, o contracultural. E a gente precisa entender um pouquinho sobre a questão da cultura ruim e a cultura má. Né? Porque existe isso, existe. E nós temos que entender aquilo que a gente pode absorver da cultura e aquilo que Jesus condena da cultura. Né? E esse é o desafio para nós teólogos que estão ensinando, né, para os nossos jovens, aqui a Laísa representando os jovens, saber a cultura bíblica boa e saber o que a nossa cultura lá fora pode ser aproveitado. E eu já vou lançar algumas coisas aqui, né? Por exemplo, a cultura pop. Né? Eu sou uma pessoa que gosto, eu assisto filmes. Né? Já me perguntaram: pastor, você assiste filme? Eu assisto filmes. Você assiste séries? Assisto séries. Você assiste desenho? Assisto desenho. Eu sou uma pessoa que eu me utilizo das séries, das coisas, de uma forma para o meu entretenimento. Né? Mas também eu tento ao máximo fazer aí um filtro. Né? Por exemplo, falando de séries, tem séries que eu comecei assistindo, ou nem assisti, só a sinopse. Eu falei: para que eu vou perder tempo, né, de assistir algo que vai querer de alguma forma ensinar para mim uma cultura que não é bíblica? Né? Então eu vejo assim que existem coisas positivas na cultura pop que pode ser aproveitada, né? E nós precisamos ter o nosso filtro, né, que é a palavra de Deus. Mas e vocês? O que vocês veem assim na cultura? Coisas boas, só que tem coisas ruins, para que nossos ouvintes aí, as pessoas que estão nos assistindo, possam entender o que Jesus é contra e o que Jesus não é contra, ou seja, o que a palavra é contra e o que a palavra não é contra.
As músicas, né? Acho Boa. que é uma coisa bem presente no nosso dia a dia. Só que por muitas vezes, eu sou adventista desde sempre, algumas pessoas falavam, não, música secular jamais. Você não pode escutar isso que vai te direcionar para um mau caminho. Só que nem você falou, tem coisas que a gente tem que filtrar. Tem letras absurdas, que você sabe qual é, mas tem outras coisas que realmente alimentam. São coisas que estão falando sobre amor, sobre família, enfim. Só que a gente só vai ter esse filtro para direcionar quando estivermos com a palavra também em dia. Não adianta a gente querer por nós mesmos tentar Sim. ficar selecionando as coisas, porque a gente vai acabar indo pro lado ruim, que é muito mais É fácil. enganoso, né, nosso coração. Eu vou bater nessa tecla aqui, Adriano, ainda do filtro, porque eu acho que isso daí é tudo, a gente tendo a Bíblia como filtro. Você falou de séries aí, eu também consumo um pouco delas. Eu me lembro quando a Netflix foi lançar uma série sobre educação sexual. Sex Education. Exatamente. A molecada sabe do que eu tô dizendo aí, todo mundo. Ih, falei, não era pra falar. Ih, vamos correr assistir. E, cara, eu fiquei feliz. Eu falei, poxa, legal, Netflix, uma série sobre educação sexual. Que bacana, cara. Eu li o script. Lançou, coloquei o primeiro capítulo. Eu não consegui ver 5 minutos. Com introdução e tudo mais aí do negócio. Falei, isso não tem o filtro de Deus. É o script totalmente contrário. Agora você percebe para mim, por que é tão relevante a igreja abrir, vou usar o termo desfraudar, a sexualidade dentro dos seus templos, dentro de suas classes de escola sabatina, dentro dos seus debates jovens, dos seus PGs e na escola e aqui na lição? Porque esse é o assunto do momento, cara. Hoje, na nossa época, Dani, vamos falar aqui que a gente é mais experiente, você está mais experiente que eu, para a gente ver Ele tá aí... careca de saber dessas coisas. Pra gente ver alguém, uma mulher ou um homem com roupas íntimas, numa banca de jornal, você tinha ali que fazer um malabarismo com os olhos, porque as revistas ficavam escondidas e tal. Hoje, a minha filha de 5 anos, se ela clicar aqui no Google e digitar alguma coisa, por exemplo, sex, vai aparecer um emaranhado de caminhos aí para ela ver tanta coisa. Então, peraí. A cultura, ela é ruim por si só? Ela tem coisas boas e coisas ruins. Agora, o filtro, como eu, como jovem, vou utilizá-lo. E qual que é meu filtro? É aquilo que o meu pastor diz? É aquilo que o professor da escola fala? É aquilo que o meu brother me aconselha? Não, é a palavra. Cara. Isso. Se eu perco a palavra de Deus como filtro, como aquele meu campo de força, de proteção, eu estou perdido. Estou perdido dentro disso daí. Mas, Caio, a gente não pode estar completamente alheio à cultura, né, às coisas que estão ao nosso redor e tal, mas quando a palavra de Deus diz assim, que a gente tem que renovar a nossa mente, nós precisamos da água viva, nós precisamos de Deus para renovar, nós precisamos da palavra. E às vezes o que acontece? A gente entra na palavra como um compartimento, a gente entra na espiritualidade, na comunhão, como um compartimento. Então o pessoal de manhã lê um texto bíblico, assiste um videozinho e tal, e acha que aquilo ali já supriu. Top. Pronto, já supriu. E o restante do tempo suja a cabeça por todos os lados, né? Você está andando na rua, está no metrô, está no ônibus, está no Facebook, está no Instagram, seja lá onde for, o povo está sendo bombardeado. Aí assiste televisão, bombardeio total. Nós precisamos fazer jejum. Eu acho que ser contracultural em dados momentos é fazer jejum disso daí, sabe? E fazer uma imersão na palavra de Deus, em oração. Se a gente quer fazer um detox, digamos assim, né? Fazer um detox dos scripts, das pressões que existem ao redor. Então, eu acho que é difícil a gente falar assim, consuma só esse pouquinho aqui que não vai dar nada, né? Eu acredito que quanto menos consumirmos, melhor. Quanto mais detox, quanto mais palavra... É perigoso, né, Dani? Esse consuma com moderação. Né? É perigoso, né? Você vai dizer para os jovens, não, bebe, mas bebe só. Teve um jovem que me procurou, né? Ele até fez algumas perguntas e falou assim, pastor, eu gosto muito de jogar videogame, tem algum problema? Eu falei, não tem problema. Mas aí eu falei assim, mas espera aí, quanto tempo você passa com Jesus?
Mas como assim passar com Jesus? Ele não entendeu a pergunta, né? Foi quanto tempo você ora, quanto tempo você estuda, quanto tempo você investe na pregação do evangelho, tal. Aí ele foi lá conversando e tal. E aí ele passava muito pouquinho tempo com Jesus. Falei, querido, então eu vou recomendar você não ficar jogando videogame. Porque você não está preparado, você não tem um filtro. Porque quanto mais relacionamento você tiver com Jesus, você vai saber distinguir. Porque ele começou a perguntar, Mortal Kombat pode, pastor? Jogo tal pode? E o pessoal sempre está nesse negócio do pode ou não pode, né? E a gente tem que entender o seguinte, para que eu tenha um filtro, né, saudável, né, um filtro bom aí, eu preciso me dedicar tempo com Jesus. Quanto mais tempo com a palavra com Jesus, eu terei um filtro poderoso. Interessante, quando temos mais tempo com Jesus, não sobra tempo para as porcarias, né? Esse filtro é chamado de Espírito Santo, né? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Ele vai estar na nossa consciência dizendo, olha, não, vai para a direita, vai para a esquerda, né? A gente tem que desenvolver sensibilidade à voz do Espírito Santo, se a gente quer conseguir passar do outro lado desse campo minado que a gente está vivendo hoje, né? As culturas e filosofias, etc. Então, é um campo minado. A gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar a atravessar isso daí. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, esse filtro é poderoso e você pode ter todos os dias, né? Comece o dia com a palavra de Deus, comece o dia estudando a lição, contexto bíblico e, claro, nos ouvindo aí no nosso podcast No Contexto. Nós vamos partir aí para o final, fazer algumas considerações finais aí sobre o assunto. Essa questão de Jesus, o contracultural, a gente tem que realmente... A gente não tem tempo para falar muito sobre esse assunto, mas é importante, né? Jesus não é um cara chato que é contra tudo, né? O não pode isso. Jesus, interessante, ele participa da nossa vida, ele nos dá liberdade para a gente escolher e ter prazer, porém, ele é aquele pai que sempre está ali nos orientando, né? Então, se você tem essa visão distorcida do Jesus chato contra isso, não pode aquilo, não pode aquilo, é porque você não entendeu quem é Jesus, tá? E eu quero jogar aqui para vocês, usando aí a cultura, né? Como podemos aí influenciar e pregar o evangelho nos dias de hoje, Caio? O que eu posso usar hoje para aproveitar a cultura que nós temos e levar o evangelho, levar a graça, levar a escritura sagrada? Como que eu posso fazer isso? Cara, tudo. Quando eu tenho como base que a minha vida é a maior proclamação do reino que pode se ter, tudo que eu colocar à minha frente eu posso utilizar como uma ferramenta. Redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo pode usar. Eu fico preocupado, sabe, Adriano, com alguns cristãos, não vou dizer adventistas, mas cristãos. Se Jesus viesse para o mundo aqui agora, para a nossa época, e ele fosse estabelecer o reino dele, assim, como fez há 2000 anos atrás, talvez a religião, na visão de muitos, que mais se enquadraria a Jesus Cristo seria o budismo, porque ele ficaria num monastério, mostrando exatamente que ele é contra tudo isso que está acontecendo no mundo, contra essa forma de pregação, contra a cultura, contra tudo. Então ele ia se isolar lá no monte, no recluso, lá no lugar, e esperar o mundo entrar num verdadeiro colapso para ele manifestar a graça dele. Mas não foi isso que ele fez. Ele andou com as pessoas. Ele andou com o lixo social. Ele andou com todas as pessoas que eram marginalizadas. Uhum. E ele, exatamente através daquelas ações que ele partilhava ali, expondo o reino, a gente via exatamente o nome de Deus sendo glorificado, a palavra sendo pregada e as pessoas sendo ali imersas nesse mundo aí que Jesus aí tanto proclamava. Adriano, quando eu penso nessa pergunta, eu penso que Deus ele quer que a gente ame as pessoas. Uhum. As pessoas estão precisando de amor, estão precisando de afeto, estão precisando de carinho, estão precisando de atenção. E querendo ou não, os devaneios da sexualidade, eles vão acontecer por carência muitas vezes, né? Falta de orientação, falta de um referencial. Então eu acredito que, além das redes sociais que podem ser utilizadas de uma maneira positiva, o convívio com as pessoas, sabe? Um pequeno grupo, por exemplo, de pessoas que estão comprometidas em ajudar umas às outras,
a viver uma vida mais próxima de Cristo, a viver uma vida em conformidade com a coerência da palavra de Deus. Eu acredito que essa é uma excelente maneira, porque um grupo vai absorver pessoas, vai atender necessidades, entende? Vai ajudar pessoas com a sua autoestima, aceitação. Então, eu acredito que essa seja uma boa estratégia hoje da gente atacar esse problema, né? E tentar suprir a necessidade, não apenas das pessoas, mas a nossa. Né? Isso, está próximo, também, né? Está próximo. Laisa, e você como uma jovem cristã, o que você tem usado aí que você pode nos orientar, como podemos influenciar, usando a cultura, o nosso dia a dia, para levar o evangelho? O nosso testemunho é a maior contracultura, né? Então, dependendo do que você faz no seu dia a dia, vai revelar para as outras pessoas. Como o pastor Dani falou, e é o que a lição de sexta fecha, o script do amor, né? Nós seremos reconhecidos como discípulos se amarmos uns aos outros. E quando a gente ama as pessoas, a gente ama e quem ama adverte. E não só aos outros, mas a nós mesmos, né? Então, eu queria falar aqui até para os jovens que estão nos escutando que não sei se você fez alguma coisa de errada nesse sentido de sexualidade, mas saiba que Deus, ele resgata a gente, ele resgata a nossa pureza, né? Não há nada que torne impuro aquilo que Deus purificou. Então, se você hoje se sente ruim, se você se sente perdido, você sente que está afastado de Deus por conta desse posicionamento ou por conta de coisas que aconteceram na sua vida, saiba que ele pode te resgatar. E acho que uma das maneiras que a gente pode fazer isso, de proclamar a cultura do reino, é amando as pessoas, é agindo como Cristo agiu, mas não desvencilhando dos nossos valores, né, daquilo que a gente acredita. E a gente só vai conseguir acreditar em algo quando a gente souber e realmente defender aquilo que a gente vive. E muitas vezes a gente nas redes sociais, tanto essa questão de, como o Caio falou, de tudo ser apresentado muito cedo pra gente, mas aquilo que é apresentado pra gente é tudo falso, é tudo mentira. Até o sexo que é apresentado pra gente é mentira nas redes sociais, né? E quando a gente olha a tirinha da lição, achei bem legal, que fala sobre a liberdade. E em Gálatas diz que para a liberdade nós fomos criados. Em Cristo a gente é livre. E quando o mundo ele vai te aprisionar com a ideia de que aquilo é só por prazer ou que aquilo é só por mero, né, reprodução. Mas Cristo ele quer que você entenda que tem que haver um consentimento, tem que haver amor, tem que haver aquilo do partilhamento do casal, de você se sentir bem com aquela pessoa. Então, Cristo, ele é tão perfeito que ele quer nos livrar daquilo que é ruim, né? Dessas coisas que nos bombardeiam do mundo. Só lembrando que quem criou a sexualidade foi Deus, né? Deus sabe o que é melhor para nós. Gente, foi muito bom o papo aqui. Agradeço a companhia de vocês aí. Mas antes aqui de despedir de todos vocês, eu quero terminar com uma oração. E quero convidar a Laisa aí, pedindo a bênção para todos nós aí. Então, oremos. Paizinho querido, estamos aqui, gratos somos pela tua companhia, Senhor. Venha abençoar o ouvinte que está na sua casa. Nós não sabemos o que ele passa, não sabemos quais são os seus problemas, quais são os seus desafios. Mas te pedimos que com a sua infinita sabedoria esteja com ele e conosco também, Senhor. Venha estar na nossa família, que esse podcast alcance várias pessoas e que principalmente propague o seu nome. Senhor, estamos nesse mundo, mas não somos dele. E tu sabes como fazer para que possamos estar cada vez mais perto de ti. Venha nos transforma o nosso coração e a nossa mente. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Caião, obrigado mais uma vez aí, viu? Participar com a gente. Sempre bênção, cara. Sempre bênção estar aqui com vocês. E obrigado, nosso amigo Pimpão, mente brilhante. Obrigado aí, pastor Dani. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Valeu pelo convite. Depois eu vou te deixar um abraço bem prolongado para matar vai lembrar da minha infância. Essa tua carência, Adriano. Você tá carente, cara. Eu vou te dar um abraço. Eu sabia que o Adriano tinha alguma falta, algum déficit de referencial masculino. Gente, tá terminando o podcast, gente. Sem comentários. Sem comentários. Vai ser uma bênção para ele, cara. Laisa, obrigado aí para você ter trazido aí conhecimento, beleza e, claro, né, ponderância nas palavras. Foi muito bom os seus comentários. Deus te abençoe.
abençoe, viu, querida? Obrigada pelo Representando a Vila convite. Matilde aí. É isso, melhor distrito, hein, gente? Tá bom. E para você que nos acompanha aí pelo YouTube, deixa seu comentário, deixa aí o que você entendeu, compreendeu da lição. E para você que está nos ouvindo aí, compartilhe o nosso podcast, tá bom? E nos vemos aí e nos ouvimos na próxima semana, tá bom? Valeu, gente. Até mais.